Nessa altura do campeonato, o ex-jogador Robinho está muito feliz, pois o STJ decide que Robinho, condenado na Itália por estupro, deve cumprir pena no Brasil. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que Robinho, condenado por estupro na Itália, deve cumprir pena no Brasil. O voto do relator do caso, ministro Francisco Falcão, foi acompanhado por 8 ministros. Só houve 2 votos divergentes. A Corte Especial do STJ, formada pelos ministros mais antigos do tribunal, também determinou que Robinho deve ser preso imediatamente em decisão que deve ser cumprida pela Justiça Federal de Santos, onde Robinho mora. A defesa do ex-jogador vai apelar da decisão em 2 instâncias, ao próprio STJ e também ao Supremo Tribunal Federal. Ao mesmo tempo, os advogados de Robinho vão apresentar um pedido de habeas corpus para evitar sua prisão imediata. O pedido é que ele possa aguardar o julgamento dos recursos em liberdade. Robinho foi condenado a 9 anos de prisão pela Justiça da Itália por um crime de estupro ocorrido em 2013, quando houve a decisão em uma última instância, em janeiro de 2022. Robinho já estava no Brasil. Como o país não extradita seus cidadãos, a Itália pediu o cumprimento da pena em território brasileiro. O ministro Francisco Falcão, relator do caso, votou favorável à homologação da pena pelo STJ, na prática, pela prisão de Robinho no Brasil. O voto foi acompanhado pelos ministros. O ministro Raul Araújo votou de maneira divergente. A sua avaliação à homologação da pena de outro país não se aplica a Robinho, por ser brasileiro nato. Isso também impediria sua extradição e a sua execução da sentença na Justiça da Itália, no Brasil. Seu entendimento foi acompanhado pelo ministro Benedito Gonçalves. O placar final, portanto, foi de 9-2 em favor do cumprimento da pena no Brasil. O relator do caso, o ministro Francisco Falcão, votou favorável à homologação da pena na Itália no Brasil, ou seja, Robinho cumpre os 9 anos de prisão a que foi condenado pela Justiça da Itália. O requerido não foi julgado à revelia na Itália, pelo contrário, estava representado e foi regularmente citado. A não homologação desta pena significará a impunidade. O ministro Falcão também detalhou os motivos pelos quais não aceitaria os argumentos apresentados pela defesa de Robinho, que tentou evitar o cumprimento da pena no Brasil. Como não é possível a extradição de brasileiros natos, o governo brasileiro acolheu o pedido das autoridades da Itália. Esses compromissos incorporam os instrumentos modernos de combate ao crime internacional, afirmou. O relator disse ainda que negar o pedido da justiça italiana poderia prejudicar a relação entre o Brasil e Itália. Se a homologação da pena não for feita à vítima do estupro, terá sua dignidade novamente ultrajada pela impunidade de Robinho, sustentou o relator. Antes da leitura dos votos, houve a sustentação oral das partes. O advogado de Robinho, José Eduardo Alckmin, defendeu que o STJ negasse o pedido de homologação e sugeriu que Robinho fosse processado no Brasil. É no Brasil que precisa ser apurado esse tipo de processo. Não é possível, não, atentar-se para que o Tratado de Cooperação Brasil-Itália não é impunidade. Ele terá o direito de ser processado no Brasil. É uma garantia de todo cidadão brasileiro, disse o advogado de Robinho. O representante do Ministério Público Federal, Hindenburgo, expôs as razões pelas quais o MPF defende o cumprimento da pena no Brasil. A ideia de que a transferência da execução da pena é reconhecida por diversos tratados. A lei brasileira se aplica a brasileiros que cometem atos ilícitos no exterior, declarou Hindenburgo. Leu ainda um trecho das interpretações telefônicas feitas pela Justiça da Itália que serviu para incriminar o Robinho.